Olá, família Debate Síndico. Meu nome é Valmor Douglas e hoje, acho que por causa do calor, eu tô fora de foco. Eu comecei a live no meu contato pessoal. Já vou pedir desculpa aí pro nosso professor Marcelo. E hoje o nosso tema, gente, é quente. Você vê que é tão quente que eu já fiquei emocionado e já começou do jeito não devido. Nós vamos falar de um assunto muito quente. Já vou colocando aqui o nosso professor Marcelo Fonseca Santos. Vamos ver se ele já entra aqui. Hoje o assunto é segurança de dados e vamos falar do que é inteligência no condomínio, o como funciona, o como a gente tem que se prevenir com isso. A tecnologia, ela é uma coisa que ela vem e invade a gente, né? Ela não fica esperando que a gente goste dela ou não. Ela vem embora. Professor, eu lhe dei o contato. O senhor não está conseguindo entrar? Professor, aqui. Adicionar. Entrar. O professor é especialista em direito digital. É um maestrando da Universidade Mackenzie. Olha ele com a gente. Boa Como é que você tarde. está, Marcelo? Tudo bem? Tô bem, tô bem. Tava ouvindo você falar aqui do calor, realmente tá insuportável, né? Não é, rapaz? E tá tão quente que eu acabei entrando no contato errado. E outra coisa, né, professor? Esse assunto é muito quente, né? É. Me chama de Eu, te- Marcelo, fica tranquilo. eu tenho um monte de gente que a gente mandou o post que ligou falando nudes, mas vai falar de nudez? Vai falar? Falei, vai também. Porque esse é um assunto recorrente nos condomínios, inclusive a nudez raiz, né, Marcelo? Sim, Isso você deve ter vivência também, né? sim. A gente pode. A proposta é justamente conversar sobre duas questões muito importantes, né? Para quem vive em condomínio, para quem vive, enfim, a vida de hoje, né? A gente vive uma sociedade da informação, a gente vive uma sociedade. Tem um filósofo coreano que mora na Alemanha, chama-se Byung-Chul Han. Ele fala sobre essa sociedade do cansaço, que é a sociedade que está o tempo todo correndo atrás, única e exclusivamente, de aparecer em redes sociais. E então, o primeiro ponto importante para falar de redes sociais e de aplicativos de mensageria é que, e toda essa questão da tecnologia, que elas não são culpadas, elas são ferramentas. E é o comportamento humano que precisa ser refletido, Sem dúvida. né? E aí, quando a gente fala de nudes, de nudez, a gente está falando de duas questões aí relacionadas à nossa sociedade e diretamente fazendo o recorte para o condomínio, é a questão do direito de personalidade, da questão do direito à privacidade, né? E linkado com isso a proteção dos dados. Primeiro, é importante para quem está aqui nos assistindo entender um contexto. Antes nós tínhamos bancos de dados, né? Ou seja, eu sempre gosto de fazer um exercício criativo, a gente tinha uma garagem com 2 milhões de páginas de papel contendo informações. Então a gente tinha aquele monte de papel com um monte de informação e a gente não tinha o que fazer com ele, a gente não tinha tempo para ler, classificar, separar. A evolução disso, né, que a tecnologia nos trouxe foi transformar esses 2 milhões de páginas de informações, de dados, de fotos e afins. A gente criou uma tecnologia que permite catalogar, coletar, catalogar, armazenar e trabalhar estes dados, né? E por isso a gente
fala que essa sociedade atual que a gente vive hoje, que é a Revolução 4.0, é a sociedade da informação. Os dados são ouro. E acho que as pessoas precisam entender um pouco esse contexto. Hoje nós temos um direito que antes não era um direito humano fundamental e hoje é, que é o direito fundamental à proteção dos dados. Tá? Segundo ponto, quando eu faço essa questão de implementar, adequar as instituições, os condomínios fazem parte dela, a administração condominial faz parte dela, eu também protejo os dados corporativos. É tudo um trabalho só, né? Para que eu possa governá-los, para que eu possa cuidá-los, né? Nudes, a gente tem duas situações. A gente tem a presencial, que é o que você falou, uma pessoa que resolve tomar um sol e fazer um topless na varanda. Ela precisa tomar cuidado com quem está em outra varanda, um vizinho, que pode se aproveitar daquela situação de vulnerabilidade e tirar uma foto sem consentimento e utilizar aquela foto para N finalidades. Segundo ponto, Marcelo, os nudes... Oi. só para eu não perder a tua escada aí. Mas nós temos o outro lado também, né? A pessoa que vai à sua varanda e se expõe, ela também está fazendo uma interveniência, não está? Ou não? Sim, é óbvio que ela precisa averiguar, ela está dentro da propriedade dela, né? Então, ela pode, se ela quiser andar dentro de casa, né? Ela tem este direito, tá? Certo. O que ela precisa é refletir sobre essa questão da própria vizinhança. Isso não, o fato dela andar de topless ou dela resolver tomar sol, ou do homem andar de cueca dentro de casa, isso não permite alguém fotografar ou filmar. Tá? Sim. Já vamos nessa parte, que eu acho que é o tema. É importante isso. Mas ela, e tem pessoas que Ela fazem ou ele. coisas, não andam só de cueca. Essa pessoa também não está cometendo um delito? Quem está, por exemplo, acariciando numa janela. Não, veja. Uma coisa é a pessoa fazer com a intenção de atentado ao pudor. Outra coisa é você estar andando no seu apartamento e a janela está aberta e você não se dá conta, porque isso pode acontecer, ainda mais esse calor. Sim. E outra pessoa fotografar ou filmar. Então a gente precisa saber ter essa diferenciação, tá? Ok. Com relação ao meio tecnológico, né? Recentemente a gente teve um problema numa escola em que colegas meninos pegaram um software chamado Deepfake, né? São softwares que você manipula imagens de fotografia ou de vídeo e você expõe, né? Você consegue manipular, editar e expor uma pessoa como se aquele vídeo fosse dela, a foto fosse dela. Teve o caso da escola, teve o caso depois de uma atriz famosa e essa semana teve o caso de um narrador famoso. Né? Você que gosta de preservar, né, essa informação, né? A gente não tem aqui o intuito de fazer nenhum tipo de promoção, então, claro. Por isso eu achei o assunto muito importante para nós, para falar da importância de entender segurança da informação, de entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, de entender o que são os dados dentro de um sistema de inteligência artificial e como as pessoas precisam interpretar isso de forma positiva, mas que tudo na vida tem coisas boas e coisas ruins, então para que eu use de forma positiva e saudável, eu preciso tomar certas cautelas. Sim. Então, como você bem pontuou, a pessoa está ali andando, né? Uma coisa é o caráter exibicionista, outra coisa é a distração. Então isso é importante ter essa diferenciação mesmo. Como eu disse, a gente precisa muito trabalhar questões informacionais e auxiliar questões comportamentais, né? Esse entendimento de vivência em coletivo, quando a gente mora em condomínio, principalmente, né? A gente mora em coletividade. E o risco que você está correndo ao, numa distração ou num momento até mesmo exibicionista, você acabar sendo prejudicado. E como tomar medidas para diminuir esses riscos e saber se defender, saber tentar correr atrás de quem comete esses abusos, porque uma coisa não justifica a outra, né? Então é muito importante isso, e por isso é importante dar o canal de vocês
eu propus justamente o bate-papo de hoje, porque eu sei que o canal de vocês é muito importante, relevante, tem muitos seguidores, então, mais do que nunca, a importância do tema. É um tema que tá aí, e aí você tem, por Alta, né? conta até mesmo das plataformas, você tem muita gente que acaba falando bobagem, então acho que é importante a gente ter um sentido aqui informacional, educativo, enfim. Nada de absolutismo, de certezas, mas sim de informação boa, né? Essa é a proposta. Quando eu posto, quando eu acabo ficando vulnerável a uma foto ou a uma captação de imagem não consentida em qualquer ambiente, né? Que eu dei o exemplo de dentro de casa, mas eu posso eventualmente ter um homem ou uma mulher ou uma criança, porque eu sempre pontuo muito isso, que crianças, vejam, o primeiro caso relevante que saiu foi de crianças e adolescentes em escola. Pode estar na piscina, devidamente trajado, e ser vítima de um deepfake. Alguém captar uma foto, alguém invadir um sistema de captação de imagens de uma instituição privada fechada, como é o caso dos condomínios, que tem câmeras. Muitos deles não estão devidamente governando os dados, não estão não só com a implementação da LGPD, mas com todo o arcabouço de normas de proteção das informações e dos dados. Quando eu falo dados, não são só pessoais, são também do condomínio. São imagens, são biometria digital, são biometria facial captada por empresas de segurança. Todas essas informações precisam ser coletadas, cuidadas, que a gente chama de tratadas, tratamento de dados, e armazenadas em local seguro. E governar dados é isso, contratar um profissional que faz um trabalho que dura de 1, 2, 3 meses, às vezes mais, que não é apenas fazer e ir embora, precisa de um monitoramento, precisa de uma atualização constante, porque se trocam funcionários, se trocam softwares, se trocam condôminos, se trocam empresas de segurança, se trocam empresas de administração, softwares aplicados nos próprios ambientes condominiais e assim sucessivamente. Então é um trabalho contínuo, inclusive de treinamento e de informação por meio de cartilhas e treinamentos dos condôminos, com o viés, com o ideal, como esse do nosso canal aqui, como esse dessa live, de dar informação para que as pessoas possam usar tecnologia da melhor forma possível, diminuindo o máximo os riscos. É disso que se trata. Quando a gente fala em privacidade, em proteção de dados, eu não estou falando só em LGPD, eu estou falando em Marco Civil da Internet, em Código de Defesa do Consumidor, em Código Civil, direitos de personalidade, como eu disse, a Constituição com o direito fundamental à proteção de dados. Eu estou falando de questões trabalhistas, porque eu tenho colaboradores trabalhando, sendo filmados, usando biometria, usando imagens, manipulando imagens de condôminos e de visitantes. Então, vejam, eu tenho toda uma complexidade que precisa ter um olhar não de proibição. Lei Geral de Proteção de Dados, governança de dados, uso de sistemas de inteligência artificial, não é para ser olhado de forma negativa e proibitiva. É para ser olhado de forma positiva e ter a devida segurança jurídica e institucional para evitar processos, evitar inquéritos policiais, ou, se eu for me utilizar do sistema jurídico, eu ter ferramentas legítimas, por exemplo, captação de uma imagem em calçada, que é via pública, não posso usar de qualquer jeito. Captação de uma imagem dentro de um condomínio, sem o devido consentimento, é uma prova que pode ser anulada por ser ilícita, porque não está dentro dos parâmetros das normas de proteção de dados de privacidade. Um advogado inteligente, bem preparado, ele anula uma prova e coloca tudo por água abaixo. Uma pessoa que é vítima, ela pode se utilizar daquela imagem ou daquela postagem para buscar o autor de um crime. Veja, o caso da escola, conseguiram localizar rápido e prontamente
quem eram os autores do deepfake contra as meninas da escola. O caso da atriz, já sabem quem é. O caso do narrador, em breve vão conseguir localizar. Por quê? Polícia tem um aparato e você tem profissionais capacitados de perícia técnica em tecnologia que tem as chamadas OSINT, que são as metodologias de busca de informações e coletas de provas legítimas digitais. Tudo que é digital deixa rastro. Tudo que é digital, eu tenho rastreabilidade do IP, eu tenho os logs, eu tenho como, em determinado momento, por meio de cruzamentos de informações, buscar os aparelhos e os autores. Não é porque é digital que está voando, entendeu? Excelente, excelente. Estamos com uma audiência aqui nova, tem muita gente aqui que eu não conheço. É a prova que esse tema é importante. E, professor, a gente quando montou o debate síndico, o objetivo era ser uma ponte diferente das informações tradicionais. Isso que a gente está fazendo hoje. Então, vou aí para a nossa audiência rotativa falar aqui que estamos conversando com o professor Marcelo Fonseca Santos. Acertei, professor? Acertou. Mestrando da Universidade Mackenzie, especialista em direito digital, e ele está dando ouro agora, gente. Nós falamos aqui para o público do condomínio. E o nosso grande foco, é uma pergunta que eu vou te fazer um pouquinho mais para frente, é como isso pode ajudar o síndico e como, principalmente, pode prejudicar o síndico. É muito comum, Marcelo, caiu uma caneta no jardim. Os moradores começam a pedir as imagens. E hoje, até porque normalmente a base de informação está no condomínio, e essa imagem é fornecida de forma informal. E aí você vai continuar do ponto que você estava. Primeira grande dica, viu, gente? Toda vez que for fazer uma sessão de imagem, deve-se seguir um protocolo, deve-se seguir um procedimento. Para isso, os especialistas como o Marcelo, para indicar a forma. É importante a comunicação pelo debate síndico, sim, mas é importante que o síndico e o conselho informe isso ao condomínio. Coloque lá na televisão do elevador, coloque no corredor. Isso é uma responsabilidade para todo mundo. E já vou dizer para vocês que eu trabalho com condomínio há muito tempo, e toda vez que você se prepara, você terá gente buscando mais informação, e é onde a gente consegue criar, inclusive, uma segurança diferente. Estou certo, Marcelo? Está certíssimo. Tudo que é feito de forma preventiva, eu consigo reduzir o risco de judicialização e de outros problemas colaterais. Então, quando eu estabeleço essa que a gente chama de compliance, né? Esse sistema de adequação de normas, políticas, código de conduta, eu distribuo isso para os condôminos, eu tenho essa transparência que você acabou de mencionar, eu não só envio a política de privacidade, a política de segurança, o protocolo, como eu pego consentimento, então eu já vi condomínio captar imagens de crianças e adolescentes sem consentimento e legítimo interesse de um responsável. A gente não sabe para onde essa imagem ou essa biometria está sendo enviada, se ela está sendo comercializada, se ela está sob risco de um cracker, né, que é a parte criminosa, né? A gente acaba popularmente falando de hacker, mas o hacker é o cara do bem, o cracker é o cara do mal. Então a gente não sabe para onde isso está sendo enviado, se está sendo devidamente guardado. E eu tenho o direito de saber porque é a minha imagem, é a minha biometria, são meus dados sensíveis. E as outras informações são meus dados pessoais. Então eu tenho todo o direito de saber como está sendo coletado, como está sendo tratado, se eu tenho uma ferramenta para pedir uma alteração cadastral, se é de vulneráveis como idosos e crianças e adolescentes, se eu tenho o termo de consentimento com legítimo interesse devidamente expresso, porque, por exemplo, será que crianças e adolescentes precisam ter especificamente a imagem, a biometria
captadas por uma empresa de segurança para entrar e sair de um condomínio, crianças devem estar acompanhadas sob pena de estarem sob abandono de menor. Uma criança pode ser observada entrando no condomínio e um ladrão se aproveitar da criança para entrar. Enfim, tudo aquilo que parece muito cinema, muito filme, muito arte, é muito mais presente do que parece. Eu posso ter uma invasão numa empresa de segurança, ou eu posso, como eu disse, posso ter um não cuidado, que alguém pode pegar esta imagem, esta biometria e se utilizar para entrar no condomínio. Imagens dentro do condomínio, será que qualquer pessoa pode ver imagens? Será que o pai, a mãe, o tutor não precisa estar junto? Será que ele não precisa consentir? Será que as coisas não precisam ser transparentes? Então, quando a gente fala na Lei Geral de Proteção de Dados, na Lei de Sigilo Fiscal, na Lei de Sigilo Bancário, tudo isso vem para proteger o indivíduo que ele é mais fraco e dar, não proibir, mas dar um caminho de legitimação, de transparência, uma metodologia em que nós tenhamos segurança jurídica, em que nós tenhamos um protocolo, como você mesmo falou. Então, eu não posso me esquecer, quando eu faço esse trabalho de governança num condomínio, de dar formas e ferramentas para os condôminos terem ciência dessas políticas, saberem como o condomínio está cuidando disso, como é o protocolo para obter uma informação específica, como isso, quem vai poder ver, quem não vai poder, como vai ser feito isso. E aí, quando a gente fala em síndico e em gestão, porque os conselheiros também estão ali, e o síndico e a gestão, bem como o administrador, acabam ficando, obviamente, na vitrine, né, em exposição. Esse trabalho é positivo, porque a gente sabe que a primeira pedra vai para o síndico. A gente sabe que todo condomínio tem uma oposição, que é algo democrático e saudável. Mas quando eu tenho ferramentas de resposta, de pronta resposta, quando eu tenho, por exemplo, condomínios gigantes que parecem cidades, eu tenho que ter, por exemplo, um encarregado de dados. Aí você fala, mas por que eu tenho que ter um encarregado de dados? Porque eu trato dados sensíveis, eu tenho imagens, que são dados de saúde, categorizados na lei como dados sensíveis. Eu tenho, como eu disse, a biometria. Eu tenho criminosos digitais. Né? Então, a proposta sempre é de caráter informacional e preventivo. Para que você, administrador de condomínio, você síndico, profissional ou morador, gestor, conselheiro, gerente predial, tenha ferramentas à mão para proteger o seu trabalho. Que os seus colaboradores sejam treinados e saibam o que estão fazendo para evitar que eles sejam vítimas, porque são colaboradores e têm os dados ali também, ou autores de possíveis ilícitos. Quando a gente fala ilícito, a gente fica sempre vinculado com crime, né? Mas não tem ilícito só criminal, eu tenho ilícito civil, né, que demanda reparação de danos financeiros. Então, quando eu tenho um ilícito civil, eu tenho danos financeiros morais, né? Pergunte. Aproveitar que esse tema é bom. Bom, primeiro eu quero agradecer Sandra, Purificação Aliense, Emaru, Valéria, Saul, Juliana, Salto, Aquila. A gente está cheio de gente aí. Olha o que o professor está nos falando. A gente tem realmente essa preocupação, e aqui o nosso foco é especialmente que crime o síndico pode estar cometendo, mas agora você vai numa parte muito sensível, né? Isso te dá direito ao que a gente vê aí para artistas, e que a gente ali atrás, né, professor, no século passado, só tinha processo de direito de imagem artista, né? Agora não, né? Agora você pode receber um processo de direito de imagem do teu vizinho. Fala um pouquinho mais disso. É importante. A gente tinha esse vínculo como uma lenda urbana. Na verdade, tanto o Código Civil de 16 quanto o atual de 2002, ambos prevêem que todo aquele que por uma ação ou por uma omissão deixar de fazer, ele comete um ato ilícito, seja por negligência, imperícia ou imprudência, né, que são critérios de uma análise de risco, né? Eu tenho a imperícia quando eu sou um perito naquele assunto e eu cometo um erro muito grave.
Eu tenho uma negligência quando eu sei que pode acontecer e mesmo assim eu pago para ver, né? E eu tenho uma imprudência quando eu tenho uma imagem menor de probabilidade de problema e mesmo assim eu enfrento o risco. Aí, né? Essas condições, por meio de uma atitude, de uma ação, ou por um deixar de fazer uma omissão, eu posso ser responsabilizado se a pessoa conseguir comprovar o nexo entre o autor daquela questão, né, ação ou omissão, e o dano causado, né? Então, quando eu tenho algo na área comum do prédio, ou que se relaciona com um não cumprimento de norma que venha a afetar financeira ou moralmente alguém, e essa pessoa questionar em juízo, deveria ter, por exemplo, o cumprimento da LGPD, e não tem. Vazou minha imagem captada na câmera do condomínio. Alguém invadiu o condomínio porque não tinha uma ampliação do sistema de segurança da informação, porque não fizeram a governança de dados, ou fizeram mal feita e fica aprovado, enfim. Por isso que é sempre importante também. Sempre procurar profissionais que sejam, não contratar só pela simpatia, pesquise o profissional, se ele tem o conhecimento, né? Não é dizer que ele tem experiência, porque afinal alguém tem que começar de algum lugar, mas que ele tenha pelo menos a parte técnica, sabe, o estudo, né? Seja uma pessoa aplicada, né? Não contrata só por preço ou por simpatia. É importante isso, porque está cheio de, como em todas as áreas. Quando eu não tenho, eu tenho a possibilidade. E, professor Marcelo, hoje está muito fácil de ter informação, né? Outra dica importante ao síndico e aos conselheiros. Hoje existem ferramentas que você vai buscar o como essa pessoa está no mercado. Vai buscar a experiência. Você não precisa só... Exatamente. Você tem N ferramentas digitais para buscar um histórico profissional positivo sobre uma especialidade que ele trabalha, né? Então, quando a gente não tem a prova de que eu estou cumprindo a legislação em vigor, então isso é importante porque eu já ouvi, será que a LGPD vai pegar? Não tem a ver com pegar ou não pegar, é uma lei que está em vigor, então ela já está pegando. E não tem só a penalidade financeira, tem, por exemplo, a suspensão do banco de dados por 15 dias prorrogáveis. Então você imagina o condomínio sem poder usar os dados e os softwares por 15 dias. Vai causar um estardalhaço e um grande problema. Mas voltando para o síndico. Funciona, né? Voltando para o síndico, né, e para a gestão, ele, obviamente, vai deixar o condomínio exposto a uma possível condenação judicial por um problema moral ou financeiro causado para um condômino ou para um visitante quando ele não cumpre a lei. Não cumprir a lei é um desses requisitos que eu falei para você. Imprudência, imperícia, dependendo do caso concreto, né? E aí, essas questões das imagens, hoje, já que tem essa temática das últimas 3 semanas sobre esse deepfake, sobre essa possibilidade de eu captar uma imagem, seja em rede social, em câmera pública, né? Então também sempre falo para as pessoas, não fique aceitando a ideia de que câmera pública é 100% segurança. Segurança é com polícia ostensiva. Segurança é com promoção de cidadania, com empregabilidade. Não é colocando um monte de câmera para vigiar a gente. Né? Até porque muitos bandidos debocham dessa ideia justamente porque isso tem um apelo, muitas vezes não tão real. Voltando para o ambiente interno, né? Se ocorre o chamado incidente de dados, em que alguém capta uma imagem, uma fotografia ou uma imagem em curso de alguém e pega essa imagem e coloca numa rede social manipulada por um aplicativo de deepfake, de inteligência artificial, que é produzido para fazer algo bacana, mas que tem gente que usa de forma errada, e aí voltando, tecnologia é positiva, é boa. O problema não está na tecnologia, está na forma como determinadas pessoas usam e como a maioria das pessoas acabam
não tendo informação correta sobre autoproteção, sobre segurança, sobre o que seguem, o que ouvem, o que falam, sobre o que postam, sobre quem permitem seguir, sobre os aplicativos de mensageria, aquilo que se manda de qualquer jeito, que se faz de qualquer jeito, né? Então isso coloca pessoas em risco. Então, quando eu tenho normas que pretendem reduzir riscos, eu preciso que as pessoas atendam essas normas com seriedade. Todas as empresas, a Lei Geral de Proteção de Dados, essa questão de compliance, né, de governança dos dados, para que eu possa usar, inclusive, sistemas de inteligência artificial e softwares de uma forma mais segura e que eu tenha respostas, né, sejam responsivas, elas precisam de um trabalho de seriedade e comprometimento com a proteção da privacidade e a proteção de dados. E a gente começou falando lá daquela sociedade do cansaço, as pessoas o tempo todo, né? Então as pessoas precisam ter um pouco mais de cautela para onde mandam mensagens, né? A gente tem, às vezes, pessoas que acabam mandando vídeos ou fotos para grupos errados. Então, eu já vi casos de pessoa que foi mandar um nude para uma pessoa e mandou no grupo da família. Então, veja, o aplicativo de mensagem, ele tem que ter esse cuidado, assim, a pessoa precisa ter esse cuidado, né? Para não resvalar numa vulnerabilidade que amanhã alguém pode fazer, por exemplo, que a gente chama de revenge porn, né? Aquele indivíduo, num momento ruim, utilizar fotos ou vídeos para acabar prejudicando uma pessoa. O nosso foco aqui, de novo para a audiência rotativa, estamos num assunto muito forte, muito quente. Estamos usando nudes como uma figura de linguagem para falar da segurança da informação. Professor Marcelo Fonseca Braga Santos, desculpa, está aqui dando uma aula para a gente, muitas dicas importantes. Eu vou pedir para que ele agora tenha isso focado para o síndico. O Marcelo, a gente trabalha, inclusive, aqui, citando aqui o Rogério Barros, que diz que o condomínio nem sempre é muito receptivo ao profissionalismo. E eu concordo com ele. E Rogério, esse é um dos motivos do debate síndico estar aqui de pé há tanto tempo e estamos à disposição para ajudar. Mas a grande ajuda, Rogério, e todo mundo que está nos ouvindo, é a gente ter consciência disso. E algumas coisas, o segmento condominial ele é diferente. Como, por exemplo, existe dentro dessa pequena sociedade chamada condomínio, que nem todos estão pequenos, a gente tem a situação da não convergência de ideias, aonde acabam tendo alguns confrontos que, através da solicitação de uma imagem ou de um testemunho de um funcionário ou de uma foto que alguém tirou e publicou, isso pode envolver diretamente o síndico, que não tem nada com isso. Está brigando o apartamento 32 do bloco A com 42 do bloco F. Isso pode se reverter e voltar para o síndico de algum jeito, professor? Olha só, quando a gente faz um trabalho de governança de dados e de compliance digital, um dos pontos relevantes, conjuntamente com o treinamento, são essas políticas, né, esses direcionamentos de conduta e ética nas interfaces. Então, eu tenho instituições que têm até redes sociais internas. Eu tenho certas condutas que a gestão de pessoas, o RH, promove. Então, eu preciso fazer o que a gente chama de privacidade por design. O que é isso? Eu tenho a parte básica, que é o default, que a gente chama, né, a parte regular, e eu tenho que fazer um desenho institucional para as necessidades daquela instituição. Pública, privada, condomínio, associação, não importa. Eu tenho que ter um olhar de especificidade e escrever
políticas de conduta, de privacidade, proteção de dados, de comportamento e ética para aplicativos de mensagem. Então, grupos de mensagem, olha, o grupo de mensagem se rege dessa forma. Entrou alguém novo, repete novamente, porque a gente vê muitos grupos não dando certo porque não há regras do jogo dispostas, disponíveis antecipadamente. Quando eu não tenho regra do jogo e eu não tenho alguém que administra, e nós temos julgados, inclusive, sobre a responsabilidade do administrador de grupo, né, nesse sentido, e eu tenho ali a responsabilização do indivíduo que ofende e tal, porque a gente tem um problema comportamental que atrás do teclado acontecem, às vezes, certas animosidades que no presencial não aconteceriam. Eu tenho que estabelecer essas políticas, esses códigos de conduta e ética para reduzir a incidência de problemas. Isso faz parte desse trabalho todo. Não é um trabalho simples que é feito de qualquer forma. E é por isso que se são disponibilizados vídeos, treinamentos por vídeo, presencial, cartilha, porque quanto mais informação e ferramenta eu dou, melhor eu melhoro as dinâmicas entre os seres humanos. Porque eu disponho de regras preventivas, eu estabeleço condições para que as pessoas possam conviver de uma forma sadia. Tanto é assim que o condomínio tem o quê? Regimento interno, convenção. Né? Eu tenho ata de assembleia, que é registrada. Sim. Então, por que muitas vezes, quando a gente fala desse tema, as pessoas ficam muito dentro de um contexto de fazer obra porque aparenta, é aparente, e elas acabam colocando questões que são de muita importância em segundo plano ou colocando num plano nenhum. Não vou fazer porque eu não acredito. Só que quando eu falo isso, quando eu sou um gestor, um administrador, e eu falo isso, eu não estou mais agindo em nome do coletivo. E é o coletivo, democraticamente, quem tem que definir, decidir, se responsabilizar por decisões coletivas, né? E Marcelo, gestão de condomínio também é uma atitude social e política. Então, estou te cortando para pegar o teu gancho. Realmente, como na política, tem-se muita preocupação do que fazer como obra, até porque a obra te dá uma sobrevida do condomínio, faz com que o teu valor da unidade melhore e tal. Mas vocês que frequentam aqui o debate síndico, são do meio, estão preocupados em entender como viver em condomínio? Eu acho que a prioridade número 0, Marcelo, não sei se vai concordar comigo, é a clareza e o bom relacionamento. Então, tudo isso que o Marcelo tem falando, para quem chegou agora, Marcelo Fonseca Santos, não perguntei se ele é santista, vou perguntar só na hora de ir embora. E é importante demais, gente. Quem chegou agora, tem muita gente que chegou no final da live, veja depois, isso fica disponível lá, entre em contato com a gente, procure o professor Marcelo, porque essas informações são vitais para o bom andamento e, acima de tudo, para o nosso principal target aqui, que é o síndico, o conselho, os zeladores, os moradores, fará com que a vida no condomínio seja mais fácil. Exatamente. Quando eu dou informação e disponibilizo essas ferramentas de informação, de cuidado, eu também tenho como gestor, interno, externo, mesmo empresa de administração, eu tenho como usar isto positivamente em termos de reputação. Porque, como você bem disse, eu estou melhorando as regras de convívio. Eu estou colocando regras pré-jogo. E isso evita muito problema, evita muita dor de cabeça. Né? Então, precisa ter esse olhar positivo. E aí, né, o condomínio é um ambiente coletivo, todo ambiente coletivo precisa ter este olhar. Escolas, ambientes públicos, a gente precisa ter uma melhoria de convivência. Quando a gente fala em plataformas de rede social e aplicativos de mensageria, os grupos em específico, eles são arenas coletivas. Sim.
Então, por isso, eu preciso lembrar que não é porque é digital que não tem regra, tem aplicabilidade. De novo, eu tenho rastreabilidade, eu tenho punição, sim, eu tenho como falar com advogados para que eu busque os meus direitos, para que eu tenha a devida concretização de reparações. Então, eu preciso pensar no preventivo. Dinheiro economizado, é óbvio que você vai ter que disponibilizar, né, daquele trabalho para ter tudo em ordem. Isso faz parte do show. Mas é melhor gastar e ter a regra do jogo clara e uma convivência melhor e uma minimização dos riscos e até mesmo um sistema de proteção para um caso de judicialização em que eu posso virar para um juiz e falar, tá tudo aqui, tá tudo feito, todo mundo sabia das regras, eu tenho todo o sistema de proteção de segurança da informação física e tecnológica, eu tenho treinamentos, eu tenho cartilha, eu tenho tudo bonitinho, eu consigo proteger o condomínio, inclusive judicialmente, porque o juiz vai falar, peraí, então se nós tínhamos regras do jogo, vamos averiguar quem as infringiu para transferir a punição criminal ou civil para aquele que descumpriu as regras. Se eu não tenho essas regras, eu vou ter que só me amparar no direito da lei. Então, a ideia, a proposta sempre é essa. Promova que as pessoas cuidem da sua segurança da informação. Em casa, eu não posso ter senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda, essa senha ainda é a mais forte, a mais usada, não a mais forte, a mais usada. I love you. Tem umas coisas que a gente fala, mas parece que sair da ideia de que só acontece na casa do vizinho. Tomar essas cautelas quando eu tenho prédios muito próximos, apartamento muito próximo. Drone, por exemplo. A questão do drone que voa no condomínio com celular, invadindo, visualizando apartamentos. Essa questão de fotos de crianças e adolescentes, imagens de crianças e adolescentes, as imagens captadas, biometrias captadas, informações mesmo de dados cadastrais captados com a boa-fé, porém sem os mecanismos de governança de dados, de segurança da informação, de lei geral de proteção de dados, que também, de novo, voltam e visam também a proteção de dados corporativos, né? No caso do condomínio dos dados, do condomínio propriamente dito, questões atinentes a backup, quem pode acessar, quem não pode, quem pode usar determinado software, quem não pode. Todos esses protocolos, eles são definidos para evitar que uma pessoa se utilize de um computador, evitar que uma pessoa entre na sala de um gerente predial e sente no computador dele sem senha e utilize. Então, vejam, parece bobagem, são coisas pequenas, mas como dizem os antigos, o diabo mora nos detalhes. São esses detalhes que são vistos por completo por um profissional que cuida desse assunto. E isso faz com que todo mundo fique mais seguro e o condomínio ou instituição privada ou pública tenha uma reputação, utilize isso de forma positiva. Você mora num lugar que protege, que cuida, que está sempre atualizado, que tem políticas, que tem cuidado, que você sabe para quem pedir, para quem buscar, aonde pedir, aonde buscar, que não permite que algo seja usado de forma indevida, que tenha medidas de restrição. Porque assim, o risco ele vai existir, mas eu consigo reduzir muito quando eu tenho essas propostas de prevenção, esse cuidado de cumprir a legislação da forma devida. É essa a ideia. E nesse caso, desses softwares, né, de manipulação de imagem, é muito importante que as pessoas tenham cuidado com as suas fotos, os seus vídeos e com essas questões de fotos e vídeos em ambientes coletivos. E a questão da inteligência artificial, né? Hoje o cara com qualquer equipamento consegue manipular essa imagem, consegue montar vídeo. A gente está realmente num Big Brother, né? Marcelo, nós falamos muito do lado responsabilidade, direito, mas a tecnologia, gente, a inteligência artificial, ela serve também para muitas coisas. Por exemplo, falamos de imagem privadas. A gente tem uma empresa de portaria remota que faz monitoramento de pessoas em vulnerabilidade dentro da unidade.
um idoso, um doente, ou seja lá quem for, mas para isso tem toda uma regulamentação, tem toda uma situação. Então imagine que hoje, a gente com a terceira idade do tamanho que está, a gente vai usar essa inteligência a favor e não contra. Exato. Bom, quem chegou agora aí? Bila Fex, Jardinagem Bione, Bruno Sacramento, um dos nossos entrevistadores, Souza e mais um monte de gente. Não percam, esse vídeo vai ficar publicado. Nós estamos chegando no finalzinho da live. O professor vai dar os seus dados. Procurem. Uma das melhores lives que a gente já fez aqui. Muita informação pertinente, muita coisa nova, né? Que a gente está falando de AI, mas agora o AI está entrando dentro da... Não é mais o banco, né? A Bia, que começou aí desmistificando a inteligência, ela servia para atender e reconhecer voz. Agora estamos indo muito além disso. Pega esse gancho, Marcelo, e já aproveita, já diga de onde você te acha, sim, o que pode ser feito, e desde já, muito obrigado pela participação. Ótima participação. Não vi passar. Importante, né? Você acabou de dar o exemplo aí de uma empresa que está ali cuidando dos vulneráveis. De novo, a tecnologia é muito positiva. Sim. E é para ser usada neste formato positivo. Mas eu tenho regras do jogo que precisam ser cumpridas para que eu mantenha essa positividade. Para que eu diminua esse recorte do criminoso ou da pessoa mal intencionada. Porque às vezes a pessoa ela não tem um comportamento criminoso ali contumaz, mas ela está num momento, de repente, ruim e ela acha que aquilo não vai causar um problema e ela acaba cometendo um ilícito, como eu disse, civil, né, passível de reparação de dano ou criminal. Como é que eu diminuo isso? Promovendo segurança da informação por meio da governança de dados, que é o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados e das outras normas ali que fazem parte desse arcabouço. De novo, não é proibição. É tudo muito preventivo e muito positivo para a proteção dos indivíduos, para a proteção das crianças, dos vulneráveis, são os PCDs, são os idosos. Então, posso usar uma IA, posso usar uma automação em casa, posso usar uma câmera? Pode. Mas de qualquer jeito, não. Posso usar aplicativo de mensagem? Pode. Posso entrar no grupo? Pode também. Mas eu tenho regras. Regras são feitas para serem cumpridas e as regras sempre são editadas e pensadas como forma de melhorar convívio. Como eu disse, quando você entra num condomínio, você tem convenção, você tem regimento interno, você tem regras para que a coisa não descambe. E todas as instituições têm essas regras. O mundo tecnológico também tem essas regras. Não é porque é digital que tá, Deus dará. Eu tenho um sistema jurídico, eu tenho normas de direito digital, eu tenho aparato da polícia judiciária, que é a polícia civil, eu tenho a polícia militar como ostensiva, a polícia civil que é a investigativa, eu tenho, né, que amparam aí a promotoria, o judiciário, os advogados. Então eu preciso das regras do jogo, como eu disse, para evitar inclusive um efeito colateral por não estar cumprindo a lei. É uma cultura que precisa ser quebrada, né? Não de olhar a lei como punição, mas de olhar a lei como prevenção, como estratégia, como reputação. É esse olhar que as pessoas precisam ter. É não dar de ombros e achar que as coisas ruins só acontecem com famosos, como você bem disse. Essa questão do dano à imagem, realmente, antigamente era muito vinculada, mas ele é uma norma de caráter geral para todo mundo, ou seja, se alguém pega a minha imagem sem meu consentimento e me causa um dano ou usa indevidamente, ele nem precisa causar o dano. O uso indevido, o armazenamento indevido da minha imagem fotográfica ou de vídeo já me permite a possibilidade de acionar, principalmente quando ela é exposta para terceiros. Então, se alguém tira uma foto sua e coloca num catálogo de venda sem pegar o termo correto, você pode processar, sim, a pessoa e obter ali uma reparação por uso indevido de imagem. Ainda auferindo lucro não, tá?
é o uso indevido de uma imagem não autorizada. Então, entra no contexto do nude, do deepfake pornography, justamente isso. Eu pegar a imagem de alguém, pegar uma captação de forma ilícita, irregular, sem autorização, sem consentimento, sem a exposição para que eu vou usar, e eu me utilizar dela para fins que são antijurídicos, para fins que são negativos. Então é importante isso, né? Ou até jurídico, né? Eu conheço um caso que um síndico, olha, gente, outra dica importante, que um síndico usou a imagem para aplicar uma multa, só que fez uma ação promocional dele usando essa imagem. Ele não recebeu a multa, foi processado num processo civil e teve que indenizar o cara que ele queria multar. Tá vendo? É isso. É isso. Pois é. Mesmo que ele não tivesse... Piorou a situação dele ter usado para se promover, mas mesmo que ele tivesse usado, mesmo que não para fins promocionais, mas ele tivesse usado a imagem da pessoa sem o consentimento dela e sem expor para ela aonde, como, quando ia usar, já permitiria a indenização por uso indevido de imagem, né? É um dado pessoal, como eu disse, é um dado pessoal sensível, né? Porque é o reconhecimento facial da pessoa, né? Então, é importante que as pessoas tenham consciência dessa informação, que elas entendam que elas têm um aparato jurídico para se proteger e que eu tenho um aparato jurídico para mitigar, para diminuir o risco de acontecimentos ruins, né? Principalmente em ambientes que têm câmeras, que têm áreas comuns, que têm crianças, que têm idosos, que têm piscina, né? Então é importante tratar isso com a devida seriedade, porque a gente não pode só pensar em seriedade quando eu sou afetado individualmente, né? É importante ter a consciência de que eu ajudo muito a sociedade quando eu promovo o cumprimento regular da legislação, né? E no caso do síndico, é uma obrigação, né? Ele Sim. tem obrigação zelar pelo bom andamento do condomínio. Do condomínio. Marcelo, perfeito. Chega de spoiler. Excelente a nossa live. A gente está muito em cima do tempo, tenho medo de cair. Passe seus dados, como é que as pessoas entram em contato e vamos fazer outras. Legal. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui disseminando informação, sempre de caráter positivo. A tecnologia é maravilhosa, tem que usar mesmo. Ela veio para facilitar e nos ajudar, mas precisa ser usada de forma bastante saudável. Acho que tem outras temáticas que a gente pode trabalhar em 2024, principalmente com vulneráveis, crianças e idosos que têm adquirido e usado muita, não só a internet, mas muitos aparelhos, né? Basta me seguir, pegar meu perfil aqui do Instagram, que está aqui nesse vídeo, né, @prof.marcelofonseca, e consegue saber aí um pouco do meu trabalho e consegue, enfim, eventualmente entrar em contato. Tá ok? Bom, obrigado mais uma vez. Obrigado, Debate Síndico, viu, por abrir essa oportunidade de disseminar informação sempre com um propósito sempre positivo. É nossa obrigação. Essa é a nossa missão. E a todos vocês que participaram aqui com a gente, de novo, muita gente entrou depois. Estamos aí, inclusive o advogado. Está muito rápido, não consigo ver, mas todos vocês que entraram, isso vai ficar gravado, vale muito a pena ver, porque o assunto é importante. Tragam suas dúvidas, vamos falar mais nisso, porque aqui a gente tem o foco de estar cuidando do condômino, e muito especial, né, Marcelo, como você vê que eu falo bastante, de como cuidar do síndico, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, é um cara voluntarioso, é um cara que quer ajudar e que quer fazer, e nem sempre isso é reconhecido. Ok? Mais uma vez, obrigado por todos e até quinta-feira, 18 horas, ou a qualquer momento aqui no Instagram. Bye, bye. Legal. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.